Hey amores, alegre minha vida toda, tudo bom vocês? Eu espero muito que sim, porque como eu não passei de ótimo, o tema do vídeo de hoje vai ser como você ter a barra de notificações e o nosso volume da linha A. Bom, o volume, gente, eu tô usando do Xiaomi, que eu achei muito bonitinho, e da barra de notificações eu tô usando da linha A do Samsung. Antes de tudo, já deixa o like, se inscreva também se você não for inscrito e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E os créditos do vídeo vai pra Hailey Sophie, que ela ensinou como ter o volume e da barra de notificações. Eu aprendi enquanto eu estava instalando esse volume, porque apareceu lá embaixo no recomendado, né? Enfim. Ignore o barulho de fundo, porque meu irmão tá ali na sala vendo o vídeo. Também, gente, muito obrigada de verdade pelos 213 inscritos. Eu não sei quantos inscritos estamos hoje, porque eu tô vendo esse vídeo no mesmo dia que eu gravei esse. E eu acho que, enfim, gente. Passem também lá no Pinterest aqui do canal, gente, que é Poxa Mimi, ajudem ele a bater os 50 seguidores, se vocês conseguem. Eles foram dizer o paper lá. Enfim, gente. Passem também lá no meu FC pra Lulutia, que é Luísa, gente. Pera que sempre bugue isso, eu vou pra Motivo Natasha, mas enfim. Seguir lá também meu FC pra Natasha Panda, que é Motivo Natasha Underline. Meu FC pra Lu, que é Luísa com Z. Também passei lá no meu FC pra Bel, que é express.bel, e o Insta do canal, que é underline post lá em Mimi. O Insta do canal, todos os Instas, né, que eu mostrei aqui, vou mostrar aí na descrição, ok? Cheio de enrolação, embora pro vídeo. Primeiramente, você vai lá na sua Play Store, gente, e vai clicar aqui em cima pra pesquisar. E vai pesquisar aqui por Ultra Volume. E vai ser esse primeiro que vai aparecer. Você vai clicar em instalar e depois vai clicar em abrir. E vai ser interessante para essa parte. Você vai permitir as coisas e tal. Pera, gente. Enfim, vai lá em acessibilidade, ó. Você vai vir aqui nessas configurações. Pera, gente. Você vai lá, vai pesquisar aqui por acessibilidade. Pera, tudo bom? Vai vir em acessibilidade, vai arrastar lá pra baixo se não tiver aqui, vai clicar no Ultra Volume, e vai ativar isso daqui, tá bom? E se você não tiver aqui embaixo, com certeza vai estar ali em cima. Enfim, gente, depois que você terminar de permitir as coisas, você vai vir aqui em temas, e vai estar aqui todos os temas. Eu, no caso, tô usando esse, eu não sei se ele é da Xiaomi, mas eu vi no celular da minha avó. E né? Também tem do iOS, só que é o do Pro. Tem também desse aqui. Tem esse aqui também. Só que o da linha A, se eu não me engano, esse aqui, ONI, o i2, né? Porque eu já vi ele no celular do meu pai. Mas também, meu pai, ele fica mudando, né? Daí também tem esse aqui, ONI, o i3, que também é da linha A. E também tem outros aqui, se você quiser. Mas como eu disse, eu tô usando esse segundo. E também tem o do Android 10. Enfim, mas estou usando o segundo, que é o do Xiaomi, que eu amei muito. Agora, gente, o da barra de notificação. Você vai pesquisar aqui por barra de notificação. E vai estar nesse terceiro. Ou você também pode pesquisar aqui por ONI Shader, tá bom? Assim, SHADE. Daí você vai apertar aqui, vai instalar. Depois você vai apertar aqui em abrir. Daí você também vai permitir as coisas e tal. Você vai voltar lá para acessibilidade e vai também permitir o do ONI Shader. Vai clicar ali em cima e, como eu disse, o seu pode estar nessa parte aqui da primeira, mas o meu fica aqui embaixo, né? Enfim, gente. Daí, se você desativar, só clica aqui, mas como eu tô, né, com ele, eu desativado. Daí você pode customizar e tal.
Eu customizei muito, gente, tipo, eu deixei esse aqui mostrar menu ligar e desligar, né, que é esse menu ali em cima de desligar e ligar. Enfim, também tem como você mexer no brilho, mas vai aparecer nossa aqui e você vai lá permitir de novo. Enfim, gente, vai aparecer nossa aqui se você quiser mexer na luz. Alô, daí você clica e você vai lá permitir as coisas. Enfim, gente, também tem como você mudar a cor. Deixa o azul mesmo. E como que muda a cor dessa barra de volume? Você literalmente entra lá, né? Você entra no outro volume, você vem... Você vem aqui em configurações. Deixa eu baixar de volume, né? Porque tá muito alto. Daí você arrasta assim pra baixo. E clica aqui em cor do destaque. Daí você clica nessa parte. E você pode escolher a cor que você quiser. Eu gosto de deixar no rosa pro azul. Ou também eu deixo no roxo, gente. Porque eu acho fofinho, sabe? Enfim, eu vou deixar aqui no oceano. Daí você vem aqui em app. E pronto, ó, gente. Fica aqui da cor que você colocou. Enfim. Tudo bom? Enfim. Também tem como você permitir isso. Enfim, gente. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. Também se você ainda não for inscrito. E ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau!